Sabe o calor que tá fazendo esses dias? Então, imagina se ele fosse multiplicado por 5 vezes e se a água fosse realmente muito escassa no Brasil. Banana? Oi gente, aqui é a Legilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre o incrível Não o Verás País Nenhum. Um amigo meu da faculdade me emprestou este livro. Bom, eu falei da faculdade, parece que eu ainda estou na faculdade, mas não é, tá gente? Eu já me formei há tipo 5 anos agora, tá? Não quero falar sobre isso, mas enfim, cultivamos amizades. Ele me emprestou esse livro porque ele disse que toda a família dele tinha lido e que todo mundo tinha amado, adorado e tinha achado super incrível. Eu aceitei, obviamente, e o livro é este aqui. Eu nunca tinha ouvido falar neste autor, nem neste livro, e ele é bem simples, ele é de capa dura, é uma edição super legal, e o autor é o Ignácio de Loyola Brandão. Eu deveria ter pesquisado sobre ele antes de fazer este vídeo, mas eu não o fiz. Ok, gente, então agora eu estou pesquisando com vocês. Ele é um dos mais conhecidos autores de ficção científica e de distopias aqui no Brasil. Ele escreveu uma novela chamada Zero, conta a história de do Brasil sobre um regime super autoritário, e ele nasceu em Araraquara, ok? Olha gente, Arthur, você me emprestou esse livro, você não sabia que o autor era do lugar onde teve um Juca. Olha que coisa emocionante. E além disso, aqui fala várias coisas sobre ele, onde ele nasceu e mais ou menos como que ele construiu todo o universo distópico que ele constrói em aparentemente todos os livros dele, e fala que um dos diferenciais mais legais dos livros é que ele manja muito de geografia, então ele sabe se tá bem, em que região do país ele tá, se o clima é árido, se ele é úmido e assim por diante. Isso é um ponto que eu realmente posso falar como super positivo e presente aqui no Não Verás País Nenhum também. Para situar vocês um pouquinho da história, é sim um livro distópico que nos leva para a história de Souza. Ele já é um cara de 50 e poucos anos que vive com a sua mulher Adelaide em um Brasil distópico e praticamente desértico. Ele conta aqui lentamente, conforme a gente vai sendo agregado dentro da história, como que os brasileiros vivem hoje e como que água, comida e até a organização populacional foi rearranjada dentro do país devido a problemas tanto naturais quanto criados pelo próprio homem. Então, o que ele conta aqui? Ele fala que, por exemplo, o país foi dividido em várias terras, então quase que virou assim o período colonial novamente, em que metade do país pertencia a Portugal, um pedacinho à Holanda, um pedacinho à Espanha, e meu Deus, tipo, cada um veio pra cá. Só que isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, foi uma reorganização mundial. Então, ao invés dos países terem um continente ali somente, consolidado e tudo mais, eles têm pequenos pedaços de terra ao redor do mundo. Então, o Brasil, ao invés de ser o pedacinho aqui que a gente já conhece, ele tem um pedacinho em São Paulo, um pedacinho na Europa, um pedacinho na Nova Zelândia e assim por diante. Além disso, devido ao superpopulamento humano, eles tiveram que meio que reorganizar as pessoas e colocá-las em castas. Por que aspas? Porque obviamente a organização aqui não se deve a nada vinculado à religião ou coisas do gênero, e sim ao dinheiro, à bufunfa, ao tanto de ouro e xalá que você tem no seu bolsinho. Então, obviamente, todas as pessoas ricas e bem afortunadas vivem em condomínios totalmente isolados do resto da população, têm acesso ilimitado à água, alimentos de verdade, ok? Então, tipo, plantas, alface, tomate, frutas reais. Enquanto o resto da população foi meio que reorganizado em zonas. Então tem a zona 1, 2, 3 e assim por diante. E eu, por exemplo, se eu sou da zona 1, eu apenas posso circular pela minha zona. Sabe a coisa meio estilo Curitiba, Brasília de ser assim? Que falam que tem um quarteirão, aí ao redor daquele quarteirão vai ter sempre uma farmácia, um mercado, um cinema e alguma outra, um posto. É mais ou menos isso. Então cada zona tem o que é necessário para a sobrevivência ali da população,
E a pessoa só pode sair da própria zona se ela tiver um card que permita que ela saia. Caso contrário, ela fica presa ali e é isso, perdeu o Playboy. Souza é um senhor, como eu disse, já mais velho, ele tem acho que quase, ele tem uns 50 e poucos anos e pra ele isso é muito, pra essa época em que o livro conta, ter 50 anos é muita coisa, porque a taxa de mortalidade caiu brutalmente e as pessoas morrem muito, muito cedo. Ele trabalha numa empresa X no centro da cidade e ele conta pra gente também como, por exemplo, até o trabalho foi super segmentado para que mais pessoas pudessem ser empregadas. Essa parte do livro pra mim lembrou assim muito o filme do Chaplin, em que ele fica lá rosqueando as pecinhas, a mesmo movimento, a mesma coisa over and over again, porque é exatamente isso que acontece aqui. Em um café, quando você solicita um cafezinho com creme, uma pessoa pega a xícara, outra pessoa enche a xícara, outra pessoa coloca a espuminha e outra pessoa coloca sachês de açúcar dentro da sua xícara e outra pessoa te serve. Então, para vocês sentirem o nível de tensão que temos aqui. O maior e principal problema do livro, como eu acho que eu deixei um pouco claro, ou talvez não, é o tempo, o clima que foi totalmente destruído e se tornou diferente de tudo que todas as pessoas já tinham vivido até então. O sol é extremamente, vamos dizer, assassino, se a gente pode usar essa palavra, e muito perigoso. As pessoas mal conseguem andar na rua de tanto calor, sempre que possível elas ficam numa sombra, e o medo de todo mundo é que cedo ou tarde o sol aumente, o calor aumente cada vez mais, as pessoas morram torradas. Isso é ainda mais incrementado pelo fato de que existem pessoas que já estão meio que sendo destruídas pelo sol. Então são pessoas que ficam, além de excluídas do mundo bom dos ricos, do mundo ruim dos pobres também. Eles ficam além dos limites da cidade e eles não podem entrar, eles só podem comer coisas do lixão e eles têm que se virar para conseguir água e tudo mais. Eles são meio que deteriorados pelo sol e ninguém sabe exatamente como que essas pessoas se tornam o que elas são. Porque eu sou assim, estou lá de boa e de repente, aí meu cabelo cai, a minha pele começa a descamar e o meu olho, tipo, começa a cair um pouco. E a pessoa é excluída da sociedade. Ninguém sabe exatamente o que gera isso, se é só o sol mesmo, ou se é uma reação, se é o organismo da pessoa. E isso deixa todo mundo muito tenso, porque qualquer coisa que possa dar um indício de que você está virando uma dessas pessoas pode fazer com que você seja excluído, retirado da sua casa e colocado lá na pilha do lixão para morrer. O livro é muito interessante, a escrita do autor é gostosa e a gente fica curioso pelo que vai acontecer com o Souza. Porque eu esqueci de falar. O Souza, um belo dia, está indo para o trabalho e ele olha para a mão dele e vê que tem um buraco na mão. Ele não sabe de onde aquilo veio, ele só sentiu uma coceira muito forte e do nada aquele buraco apareceu. A partir dali, ele, que até então foi sempre, tudo bem, eu tô vivendo, né? Fazer o quê? Começa a questionar vários pontos da sociedade em que ele vive e questionar a própria humanidade, né? Como que ela tá vivendo assim, dessa maneira. Isso ele nos leva junto ao questionamento. Enquanto ele questiona, ele vai apresentando pra gente esse Brasil novo e essa sociedade louca e esse sol aterrorizante que, meu Deus, nesses últimos dias eu tenho temido pra que fique igual do livro, né? Porque medo. E é muito legal. Pra mim, esse é o principal ponto do autor, o modo como ele constrói o futuro distópico e nos apresenta ele de uma maneira que faz com que a gente queira saber mais a respeito daquele futuro. Como que as pessoas vivem nele, como que aconteceu, como que as pessoas foram expulsas de determinados lugares, por que que ninguém luta por nada e o que que eles já lutaram por e o que aconteceu. Inclusive aqui ele cita assim, bastante fatos históricos da narrativa, que são guerras e outras coisas que ocorreram antes do momento atual em que o Souza está vivendo. O único ponto negativo que pesou pra mim é que no fim das contas o livro não tem exatamente uma história fluida. Tem sim o furo na mão do Souza, ele questionando, ele mudando os hábitos dele e tudo mais. Só que você fica esperando algum ápice, alguma coisa muito grandiosa que vai acontecer, alguma grande revelação, algum momento em que, sei lá, ele vai entrar no mundo dos ricos e ele vai descobrir que na verdade
não tá faltando água, não tá faltando comida, não tá faltando nada, eles só querem que os pobres se fodam, tipo, sei lá. O ponto é que nada disso acontece. A gente é assim levado a vários lugares, várias coisas mudam, coisas que a gente tinha como certeza deixam de ser, só que parece que sempre falta alguma coisa a mais, sabe? Um estalo, alguma coisa que torne as coisas, a história em si mais interessante. Em vários momentos eu senti meu Deus, agora vai ficar super legal! E ficava, mas logo em seguida tinha tipo uma queda da narrativa e eu não sabia exatamente aonde que o autor queria nos levar. O final do livro, no entanto, é muito legal, eu gostei muito. Ele deixa aquele ponto meio misterioso que você não sabe bem se realmente o que o narrador falou pra gente vai acontecer, se não vai, e deixa um questionamento no final. Vou colocar em xeque várias coisas, como inclusive o próprio governo e como as pessoas lidam com promessas e ilusões que o resto da população cria para si, para justificar o fato deles não fazerem nada. Eu coloquei o livro como 4 estrelinhas porque eu gostei muito da narrativa, gostei muito da história, do contexto desenvolvido, mas pra mim faltou um quê a mais, algum ápice, alguma coisa que desse uma maior relevância ao livro do que o que foi mostrado aqui. Pra mim foi meio que uma carta de apresentação deste mundo distópico. Eu recomendo a leitura, eu achei bem legal. Eu acho que eu vou procurar outras coisas do autor, vou procurar esse romance Zero, que eu li lá na Wikipedia com vocês. É um livro nacional que eu acho que poucas pessoas conhecem. Se mais pessoas conhecem, me perdoem, digam aqui embaixo nos comentários e leiam. Eu não sei se ele é um livro fácil de achar, porque como eu disse, eu peguei emprestado, mas com certeza você deve achar em sebos ou em bibliotecas para alugar. Então, acho que é isso. Se vocês já leram alguma coisa do Ignacio Loyola, me digam. Se vocês já leram esse livro em específico, comentem aqui embaixo pra dizer se vocês também sentiram falta do que eu disse que senti. E se vocês querem ler, se vocês amam distopias como eu, comentem também. Se vocês querem ler alguma coisa assim, eu posso procurar um e-reader e disponibilizar pra vocês. Se eu conseguir o e-book, eu deixo no post do blog, que sempre fica linkado aqui embaixo. Não se esqueçam de dar joinha no vídeo para ajudar na divulgação, de se inscrever aqui embaixo se você ainda não for inscrito e de seguir a gente no Instagram, que é onde eu libero a divulgação dos vídeos antes mesmo de sair no Facebook, e seguir a nossa fanpage, tudo Narrativas da Cidade, sem underlines, sem espaços, sem tracinhos, sem nada. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau, tchau!